Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu trabalho com a teoria de banco de dados. E nesse caso, esse aqui é o segundo vídeo que eu trabalho, que eu estou comentando aqui sobre o capítulo 3 do livro de Omar Srinivati, que fala sobre o modelo relacional que eu trabalho, sobre atributos, entidades, relacionamento e tal. Então, esse vídeo, no caso tem um vídeo anterior a esse, teremos um vídeo logo após esse daqui, que como todos os vídeos estão girando em média de 20 a 30 minutos, então esse vídeo aqui faz parte dessa lista. Estamos trabalhando aqui, falando agora sobre a parte de atributos. Esse aqui é muito importante, esse vídeo todo aqui, que vocês vão ver que ele é realmente muito importante para o entendimento, especialmente da parte prática de banco de dados, certo? E modelagem em si, que é o dia a dia de um projetista de banco de dados. Então vamos lá falar sobre a lista de atributos. Primeiramente, os atributos ele têm um tipo, certo? Até então, eles podem ser do tipo simples, que são chamados também tipos atômicos, seriam o mesmo conceito, ou também existem os tipos compostos. Existem atributos de valor único ou multivalorados, atributos que são armazenados ou derivados, atributos complexos e atributos que aceitam valor nulo. Vamos entender quais são essas ideias aqui. Então, primeiramente, pensemos o que são atributos compostos. Atributos compostos são aqueles que podem ser subdivididos em partes, que apresentam outros atributos básicos com significados diferentes, como, por exemplo, endereço, data. Então, se eu pegar lá um endereço, eu tenho o endereço completo da pessoa, certo? Não somente um pedacinho do endereço, como por exemplo, qual o número de sua casa? Tipo, a pessoa já conhece você e vai perguntar lá. Não, eu sei onde é que você mora, eu sei qual é a sua rua. Qual é o número de sua casa? Somente isso daí. Então, você fala o número, número 50. Então você coloca lá, esse é um atributo simples, ele é não divisível. Mas pensando em uma hierarquia de endereço, como por exemplo esse aqui que eu apresento aqui nesse slide, eu tenho lá um endereço, eu tenho o logradouro, eu tenho a rua, e eu tenho um número aqui. Então o número é um atributo simples, atômico. Somente ele já resolve o nosso caso, que ele é pequenininho. Porém, eu posso juntar diversos atributos, não necessariamente somente atributos atômicos ou simples, e transformo eles em um atributo composto. Certo? Então, o logradouro, na verdade, é uma junção de rua, número e complemento. Certo? Número de apartamentos, se tiver número de apartamento, etc. Certo? Agora, o que é o endereço em si? O endereço, na verdade, é uma junção de logradouro, que é um atributo composto também, mais a cidade, que é um atributo simples, o estado, que é um atributo simples, e o CEP, que também é um atributo simples. Então, posso pegar uma junção de diversos atributos, inclusive atributos compostos, e gerar um atributo composto. Certo? Data também é a mesma coisa. Data, na verdade, não é composto de dia, mês e ano? Então, poderia colocar três atributos diferentes e transformar eles em um atributo composto, que seria a data minha completa. Certo? Então, isso aqui é uma forma que a gente tem de trabalhar com atributo simples, que são esses nós de uma árvore, né? Pensando as pessoas que estão na computação mesmo já entendem um pouco sobre esse conceito. E aqui já não seriam necessariamente os nós, eu componho diversos nós e transformo ele em um atributo composto. Existem também os atributos que chamamos de atributos multivalorados. O que são atributos multivalorados? São atributos que aceitam mais de um valor ao mesmo tempo, naquele mesmo instante. Então seria, por exemplo, o telefone de uma empresa. Por exemplo, quando você entra lá em um determinado site da empresa e fala lá, nossos telefones são. Aí coloca, tipo, 3 telefones mais um zap, certo? Que o povo gosta de colocar lá. Então, coloca lá 3 telefones e mais um telefone de contato do WhatsApp, telefone, seja lá o que for, e mais, visite nossas redes sociais e coloca lá todas as redes sociais de determinada pessoa, determinada empresa. Então, são atributos multivalorados. Por quê? Porque ao invés de eu colocar um valor só, eu tenho que colocar diversos dentro de um mesmo atributo. Qual que é o atributo? Número de telefone. Qual que é o atributo? Rede social. Então, ou redes sociais, ou números de telefone. Então, eu poderia deixar um espaço para um atributo, mas eu coloco diversos também, certo? Como é que isso funciona na prática dentro do banco de dados? Vocês vão ver quando a gente tratar sobre outros assuntos mais para frente um pouquinho. Então,
pode existir limites inferior e superior quanto ao número de valores permitidos. Eu posso estabelecer, por exemplo, no caso de aluno, matrícula, que talvez seja algo mais palpável para a maioria de vocês, seria o seguinte: eu posso falar, um aluno, para ele poder permanecer matriculado em determinado curso, ele tem que estar frequentando ou matriculado em pelo menos uma disciplina. Então, ele permanece no curso enquanto ele estiver matriculado em uma disciplina. Porém, o meu sistema permite que ele se matricule em somente até, vamos supor, 12 disciplinas no mesmo período. Pronto. Certo? Ainda assim é um número muito grande. Mas vamos supor que ele estabeleça 12, 20, 10, seja lá qual valor. Então, qualquer valor dentro dessa lista de atributos faz parte de um relacionamento que eu vou criar entre aluno e disciplinas, de forma que quantas disciplinas um aluno pode fazer em um mesmo período letivo. Então eu posso modelar isso aí dentro do banco de dados e posso estabelecer uma restrição nesse relacionamento. Por isso faz parte de atributos multivalorados, nesse caso, dizer quantas disciplinas um aluno pode fazer em um mesmo período, de forma que ele permaneça matriculado. Então eu falo lá de 1 a 12, por exemplo. E no caso de atributos de valor único, é o caso mais comum que a gente vai conhecer mesmo a maioria do tempo, igual mesmo. Qual que é o número de sua casa? Coloca um número só. Se tiver mais de um número, aí, sei lá, parece estranho, né? Então, é o caso aqui. O que é um atributo derivado e atributo armazenado? Nesse caso, eu vou só inverter, vou falar o que é o atributo armazenado. O atributo armazenado é exatamente aquilo que está lá no banco de dados. Se eu imprimisse o que eu tenho lá no banco de dados e eu lesse a folha de papel, aquilo que eu estou lendo é o atributo armazenado. É aquilo que está guardado literalmente dentro do banco de dados. E o que é um atributo derivado? É um atributo que eu consigo, por exemplo, fazer uma conta e pegar algum dado que está... pegar algum dado em cima daquele atributo armazenado. Dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, eu vou pegar lá a idade e data de nascimento. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo também. Às vezes liga alguém de telemarketing, por exemplo, e pergunta lá, qual a sua data de nascimento? Aí você fala a sua data, seu dia, mês e ano que você nasceu e pronto. Ok. Aí coloca lá, logo após a pessoa pergunta, qual a sua idade? Aí eu até meio que engasgo às vezes quando pergunta qual é a idade. Por quê? Se a pessoa já tem minha data de nascimento, no caso, se o sistema, não vou colocar a culpa necessariamente da pessoa não, mas se o sistema já tem a data de nascimento e já tem o dia de hoje no computador, então ele consegue saber de uma forma até mais rápida do que eu conseguiria fazer minha conta se eu não soubesse minha idade de cabeça. Ele conseguiria fazer isso muito mais rápido do que eu para saber qual a minha idade, em anos, por exemplo. É tanto que quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, ele aparece, tem muitas empresas, muitos laboratórios que estão fazendo o seguinte, coloca lá no início, coloca o nome completo da pessoa e coloca a idade, com quantos anos, quantos meses e quantos dias aquela pessoa tem. Então é algo que, para a gente poder fazer de cabeça, nós demoramos mais tempo para fazer do que o computador, porque o computador faz isso bastando ter a data de nascimento. Aquele dado, que é quantos anos, meses e dias, aquilo é um atributo derivado, porque isso não está armazenado no banco de dados. Eu consigo fazer uma conta e buscar. Outro que é um atributo derivável é, por exemplo, você está querendo reservar uma passagem para uma viagem de ônibus, por exemplo. Na hora que você entra no site da empresa que vai vender a passagem de ônibus, você entra lá, eu quero o trecho da cidade X para a cidade Y. Ótimo. Depois que você seleciona o trecho, escolhe o dia. Você escolhe o dia, aparece uma lista, provavelmente assim, pelo menos a maioria que eu já vi aparece assim. Aparece uma lista de horários disponíveis de saída com previsão de chegada e quantas vagas tem disponível para cada uma daquelas viagens, certo? No caso, tem a capacidade do ônibus, por exemplo, no caso estou falando de ônibus, mas se aplica em avião também do mesmo jeito, qualquer outra forma que no caso tem empresas que trabalham de transporte coletivo. Então vamos supor que o ônibus cabe 56 pessoas, certo? Então eu coloco lá 56 vagas e 56 poltronas disponíveis que existem, mas dessas aí quantas não estão ocupadas, certo? Vamos supor que sejam 5. Então vai aparecer lá 5/56, aparece lá
poltronas disponíveis barra total de vagas. Então, 5 de 56. Esse número 5 é um número contado, é um atributo derivado. Por quê? Porque eu posso pesquisar no meu banco de dados inteiro quantas reservas tem para aquele determinado trecho. Quantas reservas confirmadas e pagas, ou então em processo de reserva. Então eu falo lá, dos 56, 51 já foram confirmadas, pagas. Já está certo que essas pessoas vão viajar. E as outras 5 não tenho. Então eu posso disponibilizar essas 5 através de uma conta mostrando para a pessoa. Se você quiser reservar, ainda tenho 5 vagas. Então é isso que acontece em termos simples. Aparece lá um atributo derivado mostrando a realidade para o cliente da quantidade de itens, quantidade de vagas disponíveis para determinada viagem, certo? Então, seria outra opção, número de empregados de um determinado departamento. O que faz? Você calcula fazendo, no caso, batendo o olho em quantos funcionários eu tenho para cada um dos departamentos. Então, bato o olho em um departamento, olho quantos funcionários tem lá, e faço essa conta e gero um atributo que seria um atributo derivado. Porque eu não preciso guardar quantos funcionários tem naquele departamento. Assim como eu não preciso também guardar quantas vagas tem disponível para aquele determinado trecho de viagem, certo? No caso que eu estou falando de ônibus. Eu posso simplesmente fazer uma conta e fica fácil para mim, para eu poder descobrir quantas vagas ainda faltam para poder serem preenchidas. Aí entra em uma outra questão. Compensa eu fazer atributos derivados ou compensa eu guardar esses atributos? Essa resposta, assim, é como a maioria das respostas que a gente ouve por aí, é falar depende. Claro, depende, mas depende do quê? Por exemplo, se é um atributo que você vai gerar esse atributo derivado a cada segundo, por exemplo, o mesmo atributo derivado, você vai ficar gerando ele uma vez por segundo, não compensa você fazer uma conta para gerar um atributo derivado desse. Compensa você armazenar e buscar ele de forma mais rápida, que vai compensar. Agora, se for algo que não é necessariamente a todo instante que você vai precisar daquele mesmo atributo, é uma vez por dia, uma vez por semana, você vai gerar aquele atributo derivado, ou cada vez que você for imprimir um relatório, quantas vezes a gente imprime hoje em dia, certo? Então, não compensa você gerar aquele atributo armazenado. Compensa você fazer o atributo derivado. Ou então, pior ainda, vamos supor que eu tenho, naquele caso lá do laboratório de análises clínicas, eu tenho, por exemplo, 100 mil clientes, certo? 100 mil pessoas já passaram pelo meu laboratório. Se eu tivesse um atributo, aquele atributo que eu falei que eu tenho lá, qual a idade da pessoa com dia, mês e ano, quantos dias, quantos meses e quantos anos a pessoa tem, já pensou, se fosse um atributo armazenado, o que poderia ter acontecido? Cada vez que virar um dia, ou seja, do dia tal, por exemplo, do dia 2 para o dia 3 de determinado mês e ano, eu vou ter que fazer uma conta e vou ter que jogar no meu banco de dados de todas as pessoas, de todos os 100 mil, a idade atualizada da pessoa, certo? Então, eu entendo que isso dá muito mais trabalho de realizar isso todos os dias, calcular a idade exata da pessoa todos os dias, isso dá muito mais trabalho do que na hora que eu quiser imprimir, ou então estiver consultando com determinada pessoa, então estiver atendendo aquela pessoa, mostrar para mim uma informação atualizada daquela pessoa, porque eu não tenho 100 mil atendimentos por dia, certo? Porque senão eu teria que fazer 100 mil atualizações para armazenar esses dados durante o dia, certo? Se eu não tenho, mas tem empresa que tem 100 mil atualizações por dia? Sim, mas ele não tem 100 mil clientes, tem mais que 100 mil clientes. Então é algo que é interessante a gente pensar qual dos casos convém, qual dos casos não convém, certo? Atributos que aceitam valores nulos. Por exemplo, complemento de um endereço. Então você coloca lá. Ou então a pessoa pergunta qual a sua idade. Aí a pessoa fala, não, prefiro não responder. Então deixa o atributo vazio. São duas coisas diferentes. São atributos nulos, mas eles são de jeito diferente. Uma coisa é, a pessoa não, ou aquela entidade não tem aquele atributo, como por exemplo, número de casa. Assim, o número da casa não. O número da casa é o número da casa 50, igual foi que eu falei lá atrás. Mas qual o complemento? A pessoa fala, não tem complemento. Às vezes é casa, às vezes é sítio. Ou às vezes tem um complemento, apartamento tal.
Ou então tem um complemento maior. Ó, meu interfone não está funcionando, chama o vizinho. Certo? Então tem que chamar o vizinho do lado. Ou então grita, lá, por exemplo. Então você coloca lá o complemento, alguma dessas coisas. Mas esse é um atributo, pode ser que seja que não exista, que é o caso que não é algo que não seja aplicável, que é, por exemplo, um atributo de complemento de alguém. Agora, algo que pode ser que não seja informado, que no caso a pessoa não quis informar, ou seja, eu coloco como desconhecido, no caso, a idade da pessoa, por exemplo, igual o caso que eu falei com vocês. Existem também atributos complexos, que é o quê? Eu junto atributos compostos e multivalorados e posso combinar isso daí e gerar um atributo que a gente chama de um atributo mais completo, que ele necessariamente é mais complexo. Vamos falar um pouco sobre entidades aqui. No caso, vamos pensar o seguinte, que o que seria uma entidade e como é que eu consigo classificar uma entidade no meio do mundo. Pensemos que uma entidade é como se fosse uma classe de objetos iguais. No caso que eu falei, por exemplo, como carro. Como é que eu sei se roda para um carro, no meu contexto, ele é um atributo ou ele é uma entidade? E depende, certo? Vamos pensar o seguinte, eu sou uma empresa que vendo rodas, ótimo, então eu preciso colocar uma entidade de roda, porque aquela roda tem características que mudam uma roda para outra, ótimo. Agora, se eu sou uma empresa que vende carros usados, por exemplo, sou dono de uma empresa que vende carros usados, ou então se eu somente desenvolvo um sistema e quero desenvolver um sistema para uma empresa que vende carros usados, a roda é um atributo, ou uma quantidade de rodas é somente um atributo que eu tenho para determinado carro. Às vezes eu tenho uma roda personalizada, roda liga leve, roda não sei o que, roda aro não sei o que. Então, 1 milhão de possibilidades que eu tenho, mas para o carro, que o meu foco é o carro. Então a minha entidade em si é o carro, porque eu trabalho com a classe de objetos carro, certo? Então, tudo isso a gente trabalha como se fosse o que a gente chama de esquema, certo? O esquema, ou seja, uma estrutura do banco de dados em si, certo? Vamos entender aqui, no caso de um exemplo, que eu tenho aqui o funcionário à nossa esquerda e a empresa à nossa direita, certo? Pensamos que funcionário e empresa são duas entidades para a minha realidade, certo? Isso aqui é o que a gente chama de entidade. Dentro de cada uma das minhas entidades, eu tenho, por exemplo, João Silva, que está aqui. Esse João Silva, ele é uma tupla ou uma instância, seria no caso a mesma coisa. Por que eu falo que é tupla? Pensamos em uma tabela, essa é uma linha. Se é uma linha, isso a gente chama de tupla, certo? Então, João Silva, ele é uma entidade, uma instância, no caso, uma instância da minha entidade funcionário, ou seja, ele é um funcionário da minha empresa. Certo? De qual empresa? Não sei ainda. Mas o nome dele é João Silva, ele tem idade de 50 anos e tem um salário de 80 mil anual. Já o Fred Borges, ele tem 40 anos e tem um salário de 30 mil anual. E a Juliana Campos tem idade de 25 e tem salário de 20 mil anual, certo? Esses exemplos aqui são os mesmos exemplos que estão no livro de Omar Srinivati, certo? Eu copiei dos slides dele que eu tenho como referência aqui no final. Agora, para uma empresa, eu tenho, para o cadastro da empresa, vamos supor que eu tenho o meu software, eu tenho entidades de empresas possíveis que estão dentro do mesmo grupo de empresas, por exemplo. Então, eu tenho o nome da empresa, que é a companhia modelo, a matriz dela, da companhia modelo, em São Paulo, e o presidente é João Silva. Eu falo, João Silva? Já vi esse nome. Ó, João Silva, esse aqui é o funcionário, João Silva, certo? Então, João Silva está aqui. Já tenho a entidade Rápido Informática, que ela é de Diadema, e o presidente é o Roberto King, que também tem que estar cadastrado como funcionário aqui, como uma instância de funcionário dentro da empresa. Aí eu posso fazer um relacionamento que seria, o relacionamento que vai meio que finalizar o nosso modelo entidade, que são essas duas entidades, e o relacionamento é a ligação entre elas. No caso, eu traço uma linha daqui para aqui, por exemplo, dizendo que para essa empresa, ele é o presidente. E essa pessoa é o presidente dessa empresa, certo? Então vocês vão ver que a gente vai falar um pouco sobre essa questão de relacionamento daqui a pouco. Então, já deu para ter uma noção aqui. Então, temos que entender alguns itens que a gente vai falar sobre atributos, e essa aqui vai ser o conteúdo final que a gente vai falar. Porém, ele vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas é um dos conteúdos mais importantes que tem na área de banco de dados, é vocês entenderem
esse conteúdo aqui de classificações de atributos, certo? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: existe um atributo que a gente chama de atributo-chave. Atributo-chave entende-se que ele tem uma restrição de unicidade. O que é uma restrição de unicidade? Quer dizer que eu tenho valores distintos para dentro de uma mesma entidade, eu tenho, analisando aquele atributo, as minhas tuplas, ou as minhas instâncias, ou os meus personagens, meus indivíduos que estão dentro daquela minha entidade, ou daquela minha tabela, eles têm aquele atributo diferente. Então, por exemplo, CPF. CPF, para todas as pessoas, o CPF é diferente, certo? Ou RG, o número do RG, ou o número da certidão de nascimento. Para todas as pessoas, esses valores são valores diferentes, certo? Consequentemente, esse é um atributo-chave, certo? Eu estou falando de atributo-chave, não estou falando de outros conceitos que eu vou falar daqui a pouquinho, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, ele pode ser usado para identificar aquele indivíduo perante todos os outros, certo? Então, considerando uma entidade toda, com todos os atributos que ela tem, eu vou identificar determinado indivíduo, determinada tupla, a partir dos atributos-chave que ela tem. Que uma entidade pode ter mais de um atributo-chave? Claro. Por exemplo, o que eu falei com vocês aqui seria um cadastro de pessoas. O cadastro de pessoas ela tem CPF, tem RG, tem título de eleitor, tem número de certidão de nascimento, número de certidão de casamento. Para cada um desses aqui, tem atributos diferentes. Sim ou não? Não necessariamente, só falando a questão de certidão de casamento. Certidão de casamento, número da certidão de casamento, duas pessoas, entende que duas pessoas, elas têm o mesmo número de certidão de casamento. Então, já CPF, RG, título de eleitor, número da certidão de nascimento, cada um tem um. Ou pelo menos deveria ter um, né? Que a gente vê casos aí na mídia de pessoas com o mesmo nome da mãe e com o CPF, infelizmente, gerado como número igual. Ou às vezes número trocado, ora é uma pessoa, ora é outra, e se dá um trabalho danado por falta, às vezes, de consistência no banco de dados, porque não associou a certidão de nascimento à criação daquele CPF. Porque a certidão de nascimento já mostra o município de onde a pessoa veio, o hora, minuto que a pessoa nasceu, então aí já diferencia um pouquinho de uma pessoa da outra, né? Então vamos lá, voltando. No caso da entidade empresa, o nome constitui um atributo-chave. Eu posso falar, não posso ter duas empresas dentro do meu banco de dados com o mesmo nome, pois não é permitido que existam empresas com o mesmo nome, né? O caso que eu falei. Às vezes, vários atributos juntos formam uma chave, ou seja, uma combinação de atributos que a gente chama de uma chave composta. Que é, por exemplo, vamos supor, eu vou citar esse exemplo aqui embaixo. Vamos supor que eu tenho um pai lá, e ele tem um filho ou uma quantidade grande de filhos lá. Isso aí não faz muita diferença. Mas vamos supor o seguinte, você está conversando com uma pessoa conhecida com você e fala assim, você ficou sabendo que Fredinho nasceu? Aí a pessoa pergunta, que é Fredinho? Você Fredinho, filho de João. Aí você fala, tá, Fredinho, filho de João. Aí fica fácil você saber, porque você conhece João e você sabe que ele, junto com a esposa, estava esperando um menino. Aí você fala lá, Fredinho, aquele Fredinho. Aí depois aí fica fácil de você correlacionar as coisas, certo? Ou então, você ficou sabendo que Joãozinho faleceu? Eu falei, qual Joãozinho? Joãozinho que é dono da mercearia. Aí você fala, aquela mercearia tem um Joãozinho, aquele Joãozinho que foi que faleceu, certo? Então, talvez só de você bater o olho em um atributo, ele em si não seja para você um atributo-chave. Mas quando você junta diversos atributos, ele pode ser que seja um atributo-chave para você. Mas existem casos também que eu coloco uma entidade e eu não consigo caracterizá-la como um atributo-chave. Eu não consigo achar um atributo-chave para ela. Então, esse tipo de entidade a gente chama de entidade fraca. Entidade fraca é aquela entidade que não tem um atributo-chave. Ou seja, se eu pegar uma linha, uma tupla, uma instância, um indivíduo daquela entidade e outro indivíduo daquela entidade, eu claramente não consigo identificar qual atributo que um diferencia do outro para todos os casos. Certo? Às vezes de um para o outro é fácil, mas na combinação de todas as possibilidades que tem lá, você pode achar duas entidades iguais. Então fica mais difícil, porque ela depende de outra entidade para ser caracterizada. Que é o caso que eu falei.
O Joãozinho, quem é Joãozinho? Dependeu de eu dizer que é o Joãozinho da mercearia para que eu consiga identificar. Ou então, Fredinho dependeu do pai para que eu consiga identificar quem é esse Fredinho. Então, é algo que dá para a gente poder pensar um pouco sobre essa questão de criação de entidade. Não é ideal de jeito nenhum que sejam criadas entidades fracas. Vocês vão ver que durante essas aulas aqui eu vou ensinar algumas técnicas de como você não criar entidade fraca, porque o correto seria a gente criar sempre entidades ou as chamadas também entidades fortes, ou seja, que tem atributos chave. Como é que a gente faz isso aí? Vocês vão ver que tem técnicas para poder trabalhar com isso. Então, vamos falar sobre os tipos de atributo-chave, que nós estamos falando sobre atributos-chave, são aqueles que diferenciam dos outros, certo? Entidade que não tem atributo-chave é chamada de entidade fraca, que foi o que eu falei até na frase anterior, né? Então, vamos lá. Os tipos de atributo-chave, primeiro vamos trabalhar sobre o que é uma chave primária, certo? É um dos conceitos mais importantes e as pessoas entendem. Pode ser que alguém, na hora que ouviu eu falando aqui de atributo-chave, pensou que é a chave primária. Não. Chave primária e atributo-chave são coisas diferentes, eu vou diferenciar aqui para vocês. Primeiro, a chave primária é o quê? Um atributo ou combinação de atributos que possuem propriedade de identificar de forma única uma linha da tabela. Aí você fala, não, mas qual que é a diferença dessa definição para essa definição daqui? A diferença é que aqui eu estou falando em uma única linha da tabela, certo? Por quê? É algo que determina que aquela minha linha da tabela, ou seja, eu estou pegando na prática mesmo, estou projetando meu banco de dados, eu preciso escolher um atributo ou um conjunto de atributos para que eles sejam a minha chave primária, certo? Ou em inglês é chamado primary key, certo? O primary key é minha chave primária. Detalhe que dentro do banco de dados eu escolho uma chave ou um conjunto de chaves para que ela seja minha chave primária. Então por isso que é chamado banco de chave primária dentro da minha tabela. Ele não pode ser nulo, então não posso deixar esse campo como nulo. Tanto que softwares mais sérios de criação do banco de dados, na hora que você cria uma tabela, ele fala, falta você criar sua chave primária. Você cria a chave primária, ele já não deixa você marcar aquela chave primária como nula. Por quê? Sem ela, o banco de dados não consegue diferenciar, referenciar um item de outro, certo? Então, existe chave primária simples, que é aquela que eu só tenho somente um atributo, e composta que eu tenho aquela combinação de atributos não poderá ser repetida. Seria como, por exemplo, eu não posso ter duas pessoas chamadas Fred, por exemplo, no meu banco de dados? Posso, mas desde que tenha pais diferentes, por exemplo. Então, uma combinação de dois atributos, o nome da criança, por exemplo, e o nome do pai, essa combinação de atributos, sim, que pode ser um atributo composto. Não, se eu não conseguir diferenciar os atributos como atributo simples, né? Outro conceito muito importante é o conceito de chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? Chave estrangeira é aquela que é quando eu tenho, vamos pensar, no caso eu tenho duas entidades, certo? Uma entidade que é, por exemplo, nesse caso aqui que eu vou pegar a empresa, e outra entidade funcionário, certo? Eu tenho aqui, para o funcionário eu tenho 3 atributos, certo? E para a empresa eu tenho também 3 atributos. Porém, vocês entendem que companhia modelo é o nome da empresa. Esse atributo é da empresa. A matriz é o nome de onde é que ela vem. Isso aqui é um local dela, da empresa. E o nome do presidente é um atributo da empresa? Não necessariamente. É um atributo de um funcionário. Porque o funcionário que tem nome, e eu cedi o meu nome como nome para poder colocar na fachada da empresa como o nome do presidente, certo? Eu coloco aqui no banco de dados. Então, estou cedendo o nome que está vindo daqui com uma chave primária da minha entidade funcionário para a empresa. Então, para cada empresa, quando eu tiver um presidente, eu preciso referenciar qual que é o presidente. Com isso, eu tenho uma chave estrangeira. O que seria essa chave estrangeira? Chave estrangeira é a chave primária de uma outra entidade que eu incorporo para a minha. Então, é um atributo que para mim é interessante, não precisa ser diferente para cada um. Tipo, eu posso dizer que duas empresas diferentes têm o mesmo presidente. Ótimo, não tem problema.
e posso dizer que um funcionário só pode ser presidente de uma empresa só. Tá bom, isso é uma restrição que eu posso colocar no meu banco de dados. Dependendo de como for, do jeito que eu modelar, qualquer uma das duas opções é válida. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: eu tenho uma chave estrangeira quando eu tenho uma entidade, que eu tenho uma lista de atributos. Dentre os atributos lá, eu pego a chave primária dela e coloco ela em outra entidade. Então, com isso eu tenho um relacionamento 1 para n, certo? Porque uma entidade, que é essa daqui que eu tenho minha chave primária, eu posso colocar ela em diversas outras entidades, copiar meu código aqui, certo? Então, como se fosse o seguinte: eu tenho lá vamos supor, eu como professor, eu ministro uma lista de disciplinas, eu imprimo lá uma lista de alunos, certo? Eu coloco lá a lista de todos os alunos identificados somente pelo número de matrícula. Pronto. Eu faço a chamada com o aluno. Aluno matrícula 1105. Aí ele fala presente, porque ele já sabe de qual que é a matrícula dele. Então, eu faço uma chamada aqui. Detalhe, essa lista de chamada, esses itens que estão aqui, são atributos que são chave estrangeira. Por quê? Porque eles vêm de uma outra entidade que eu tenho os dados dos alunos lá. Mas o que é interessante é o quê? Por que eu falo que esse relacionamento é um relacionamento 1 para n? Daqui a pouco eu vou falar sobre relacionamentos, então isso aqui é só uma introdução. Por que eu falo que isso aqui é 1 para n? Porque minha base de matrículas dos alunos, eu tenho todos os dados dos alunos e eu tenho o identificador dele como número de matrícula, que aquele número de matrícula não vai se repetir perante todos os alunos. Então eu pego lá o número de matrícula e coloco na minha chamada. Mas outros professores podem ter alguns desses alunos, ou todos iguais, ou nenhum deles. Então, um mesmo número de matrícula pode aparecer em 10 chamadas, em 12 chamadas, em 3 chamadas diferentes, de professores diferentes, certo? Então, consequentemente, eu tenho esse valor que é um atributo de chave estrangeira que veio daquela entidade. Por isso é um relacionamento 1 para n, porque um aluno pode estar em n listas de chamadas. N entenda-se qualquer quantidade, certo? Podendo ser desde 0, 1 até 50, 100. Isso é uma restrição que isso aqui na modelagem a gente trabalha quais os valores possíveis do n, certo? Existe a chave que a gente é chamada de chave candidata, ou também chave única. O que é uma chave candidata ou chave única? Ela é diferente da chave primária e do atributo chave, mas vocês vão entender por quê. Ocorre quando em uma relação existe mais de uma combinação de atributos possuindo uma propriedade de identificação única. Então, a chave candidata é apenas conceitual, ou seja, não é implementada. Como, por exemplo, um caso que eu falei com vocês, eu tenho uma determinada pessoa. Aquela pessoa tem matrícula, CPF, RG, título de eleitor. São atributos que são daquela pessoa. E através de qualquer um deles eu consigo referenciar aquela pessoa. Se eu falar, a pessoa do CPF tal, a pessoa consegue vir. Ou então se eu falar a pessoa do RG tal, a mesma pessoa pode vir. E eu diferenciar ela de todas as outras pessoas que existem. Assim como do título de eleitor, assim como o número de matrícula dentro da mesma instituição. Então eu consigo diferenciar uma tupla das outras a partir de qualquer um desses atributos. Ou de uma combinação desses atributos, que é o caso que eu falei com vocês. Existe, que é por exemplo, por favor, eu gostaria de chamar aqui o Fred, filho do João. Porque somente o Fred não resolve, então tem que falar Fred, filho do João. Então tem que buscar lá aquele atributo, uma combinação de atributos que já gerou minha chave candidata, certo? Agora, o que é uma superchave? Superchave é a minha chave candidata mínima. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se só com CPF eu consigo identificar uma pessoa, ótimo, isso é uma superchave. RG, só com RG eu consigo identificar uma pessoa? Ótimo, então RG é uma superchave. Nome da pessoa e nome do pai, juntando os dois, eu consigo identificar uma pessoa, não somente o nome do pai, não somente o nome da pessoa, mas se eu juntar o nome da pessoa e o nome do pai, eu consigo referenciar uma pessoa? Sim, então isso é uma superchave, certo? Então, existe também um negócio que é chamado de superchave mínima. Superchave mínima é a superchave com menor quantidade de atributos. Que seria, dentre as chaves candidatas, eu faço uma superchave mínima, que seria aquela que tem somente um atributo. Ou então também é chamada de atributo-chave, seria
é uma outra questão, mas só que é bom vocês entenderem que existe esse conceito também. E o que é uma chave parcial? Chave parcial é aquela que distingue entidades fracas, que é o caso que eu falei. Por exemplo, vou colocar Fred e dentre as pessoas lá, dentre os filhos daquela pessoa, eu não tenho dois filhos com o mesmo nome. Ele só tem qualquer pai, se eu pegar qualquer um dos pais, qualquer uma das mães que estão cadastradas no meu sistema, todos os filhos têm que ter nomes diferentes. Mas eu posso ter dois Fred dentro do meu banco de dados? Posso, mas desde que eles sejam de pais diferentes. É o caso que a gente chama de chave parcial. Chave parcial é aquela que eu identifico o Fred, só a palavra Fred, o nome Fred, ele é uma chave parcial, porque a partir dela eu consigo referenciar a partir do relacionamento e daquela chave eu consigo referenciar ela. Então, é algo que eu preciso do relacionamento, mas com o relacionamento, aquele atributo eu consigo referenciar, certo? Então, vou deixar isso aqui como um exemplozinho para vocês poderem testar, que no caso esse vídeo foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas só que ainda assim está dentro do que havia programado. Eu vou deixar para vocês como esse exercício para que vocês identifiquem cada um dos atributos que estão aqui, se ele é uma chave primária, se é uma chave estrangeira, candidata ou uma chave única. Ou o que é uma chave única? Como é que o que vocês entendem como uma chave única? Para cada um desses atributos aqui. Na próxima aula eu vou resolver isso aqui com vocês. Eu peço que vocês escrevam aqui nos comentários se vocês tiverem dúvida a qualquer momento, nesse vídeo, em qualquer vídeo, na hora que você ouviu alguma coisa que você não entendeu, escreva aqui no comentário. E especificamente nesse vídeo, coloque aqui no finalzinho, se você chegou até o final aqui desse vídeo, coloque a resposta que você acha. Acho que placa deveria ser chave tal. Acho que número de chassi deveria ser chave tal. Então, coloca isso aqui como possibilidades para a gente poder trabalhar. E aguardo vocês no próximo vídeo. Peço que você clique no gostei, se inscreva no canal e siga essa playlist que eu estou trabalhando com vocês aqui, que é na área de banco de dados, na parte prática, da parte teórica de banco de dados, para que vocês sejam bem fundamentados para poder praticar e trabalhar com essa parte com todos os fundamentos realmente necessários. Agradeço a visualização e aguardo vocês no próximo vídeo que está sendo gravado logo após esse aqui. Até mais.